Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz. Que Deus abençoe a todos nós unidos na fé nesse dia 20 de junho de 2024, nessa quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. E o evangelho que a igreja nos apresenta de hoje é tirado de Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o meio que nós temos necessariamente para estabelecer uma comunicação com Deus é a oração. A oração é o diálogo entre nós e Deus que só pode ser realizada na lógica do amor. Fora da lógica do amor a gente não consegue estabelecer um diálogo com Deus, não consegue estabelecer uma comunhão com Deus, uma comunicação por Deus. Nós estamos no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é a constituição do novo povo de Deus. Jesus vai fazendo referência à oração no dia de hoje. E a primeira observação é cuidado com os pagãos, que acham que rezar é falar demais, gritar demais, que basta gritar e falar demais. Nós seremos atendidos, ou seja, já faz uma observação do comportamento de um pagão que acha que pode pressionar Deus com a sua prece, que é muito falatório, digamos assim. Jesus já alerta, Deus sabe muito bem o que a gente precisa. É bom, a reflexão não é a respeito do que eu quero, do que eu preciso. Então Jesus vai orientando os seus discípulos: olha, vocês quando rezar, não façam igual esse pessoal que acha que rezar é você pressionar Deus com muitas palavras, com muita gritaria e muitas palavras. E lembre-se sempre, Deus sabe do que você precisa. Nós não estamos falando do que eu quero, do que eu desejo. Querer e desejar, a gente tem muita coisa na vida, né? Mas Deus olha para nós do que a gente precisa, do que a gente necessita. E aí que Jesus nos apresenta o Pai Nosso. É uma novidade. Dos 150 salmos, nenhum salmo começa chamando Deus de Pai. A oração em que Jesus apresenta, estabelecendo o Abá. O Abá quer dizer papaizinho querido, né? A tradução. É inspirado naquele gesto de uma criança que puxa a roupa do pai pedindo a sua atenção. Então a oração do Pai Nosso, ele é fruto dessa consciência de que eu tenho a liberdade de puxar a roupa de Deus e pedir atenção, papaizinho querido. Então quer dizer, Jesus começa a oração e quando tem que ensinar, Jesus vai ensinando que a primeira consciência que eu tenho é de que Deus eu faço parte da paternidade. Deus é um pai, então a minha relação entre eu e Deus entra na esfera da paternidade e da filiação. Nós somos filhos amados. Então entra no contexto familiar, da convivência familiar. Então Jesus vai apresentando, fala assim: olha, quando vocês rezar, fique na de vocês, tranque a porta e começa a chamar Deus de Pai. Pai nosso que estais nos céus. A referência de que Deus está no céu, da eternidade.
é uma terminologia simbólica, em que eu, para rezar, eu tenho que ter consciência que eu estou dialogando com alguém que assume o papel de paternidade, então é um diálogo familiar, e esse Pai Nosso, que não é só meu, é nosso, é uma comunhão, ele está nos céus. Então a gente vai olhando, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que o nome de Deus seja santificado, ou seja, seja respeitado, seja considerado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, na primeira parte do Pai Nosso, tem todas essas referências importantes. Um nome que seja respeitado, que venha até nós o governo de Deus, o reinado de Deus, a realidade de Deus, o mundo de Deus. Então, quer dizer, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a primeira parte do Pai Nosso se refere a isso, é a vontade de Deus, Jesus já tinha dito ontem, Deus sabe do que você precisa, Ele não está muito preocupado com o que você quer, Deus sabe do que você precisa, e Ele dá um jeitinho da gente conseguir sobreviver no meio disso. A segunda parte já é coisa nossa, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, o termo é ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a terminologia é aquele que me ofendeu, entendeu? Aquele que me ofendeu, entendeu? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então a segunda parte já é coisa nossa aqui. A segunda parte do Pai Nosso é isso, é o direito que nós temos de comer, é o direito que a gente tem de se alimentar com decência, é a dimensão do perdão tão necessária, mas é a única frase do Pai Nosso em que eu me antecipo na prática. Eu perdoai as nossas ofensas, assim como nós já perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. As tentações a gente sempre tem, o tempo todo, constantemente. Mas a gente pede para que Deus não nos deixe cair nelas, porque sempre seremos tentados. A tentação já existia no paraíso. Adão e Eva foram tentados no paraíso. Eles não estavam fora do paraíso, eles estavam no paraíso. Na ausência de Deus, no paraíso, Adão e Eva cederam à tentação. E livra-nos do mal, livra-nos do olhar da morte, da maldade humana, do ser humano que respira a maldade. Por isso, a dimensão a oração do Pai Nosso traz para nós todas essas referências bonitas, belas e importantes. Essas palavras sagradas que fazem com que a vida nossa tenha um rumo diferente. E aí Jesus continua depois que ensinou a oração. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoar, também não seremos perdoados. Viu? As faltas que nós... Então, a dimensão do perdão, perdão a gente se lembra, né? O perdão é quando você tem uma atitude de oferecer algo que a pessoa não merece. O perdão, diante do pecado, envolve a dimensão da culpa, da responsabilidade. Então, há uma culpa, há um erro, há uma transgressão, há uma ferida, há um machucado. E aí a gente vai se perdoando, e o perdão é sempre essa atitude de nos arrancar de uma atitude de morte, de pecado, e nos colocar num contexto de salvação. Perdão é para isso, é para nos arrancar de um estado de desumanidade, de um estado de maldade, de pecado, de transgressão, e nos colocar num contexto de salvação. E o Pai Nosso insiste muito nisso. E a gente vai dizendo, ó Deus, eu estou te pedindo algo, mas a gente já está fazendo isso. Mas a gente também quer pedir que você não nos deixe cair em tentação. Viu? E também nos livre do mal. Não deixe que o mal tome conta da gente. Um outro texto do Evangelho diz, não enfrente a maldade. Não bata de frente com a maldade. Por isso que Deus possa nos acolher em nossas preces, que as nossas orações com essa intimidade de Deus alimente a nossa vida, nos dê um contexto, guie o nosso coração e nos fortaleça na fé. Que a gente cada vez mais possa ter um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Um abraço, até mais.